Falando um pouquinho do 5G, você falou um pouco do 5G e tal, e aí uma questão talvez um pouco mais técnica, que é como é que você vê essa questão do 5G chegando com muita força já na Europa, mas mesmo aqui no Brasil já tem um caminho que já chegou. E aí você tem, né, a AWS, trabalha com processamento de dados na nuvem. A gente espera que isso vai crescer muito com a chegada do 5G, quer dizer, você vai conseguir quantificar muita coisa. Como é que a empresa está preparada para essa explosão de dados que vai chegar? Imagino que a capacidade de nuvem vai ter que ser maior, né? Também as equipes vão ter que ser muito diversas para tratar informações diversas de vários pontos de vista. O que está passando na cabeça de vocês agora? Nossa, deixa eu só acrescentar uma Claro. pontinha nesse sentido, de que, assim, a maior parte das pessoas pensa, tá na nuvem, o céu, sabe, é o limite, é isso mesmo? Ou não é bem assim? O limite é elástico, né? Depende do tanto que você precisa. Então, o limite vai depender muito de cada um. Ele tem escalabilidade, ele é elástico, ele tem provisionamento. Então, vai depender muito do caso de uso de cada um. E a gente falando do preparo, né, para 5G, eu até mencionei o projeto europeu, eu estou mais familiarizado com o projeto deles agora. Então, é um projeto de implementação da cobertura de 5G, que ele é muito interessante, que ele envolve não só a tecnologia em si, né? Então, como eu mencionei, tem regulamentação, tem incentivos para a indústria para que ela se digitalize, então tem incentivos para a empresa, tem incentivos para o que seria o MEI. Então, o governo espanhol, por exemplo, está dando incentivos de até 12 mil euros para digitalização de MEI, de profissional liberal que queira digitalizar os seus serviços. Então, vem uma cadeia, vem um pacote de incentivos que permita com que o 5G seja algo real, porque não é só a telefonia, né? É telefonia, processamento de dados, é melhoria, enfim, é o sonho das cidades inteligentes, diagnósticos médicos. Então, abre um mundo de possibilidade, mas a tecnologia tem que ser acessível também, né? E aí eu vejo a importância desse projeto, quem tiver interesse em entender um pouquinho mais, porque ele é muito abrangente e traz um pacote de iniciativas para viabilizar a adoção do 5G, especialmente na Europa. Tem um site, eu acho que é a fonte de informação principal, que ele chama Observatório 5G Europa. Se digitar no buscador em português, vai encontrar o site, ele vai estar em inglês, e ele traz todos os passos para a adoção do 5G e para que ela seja uma realidade. Porque se popularize, né? Completamente. Precisa se popularizar para a gente... Vai ter um volume, vai ter uma explosão de tráfego e vai ter uma explosão também de processamento desses dados. Eu acho que é o que me deixa mais entusiasmada é como que a gente vai lidar com esse processamento todo e novas aplicações, de dados. Né? Vai acontecer tanta coisa, né? A gente eu não tenho nem dimensão. Assim, tem, assim, você fica projetando, porque as aplicações, telemedicina, né? Aquela coisa de você, o país continental que somos, né? O Brasil, e que lá, norte, nordeste, todos os médicos querem ficar por aqui, né? Pela região sudeste e tal, e vai promover assim que os paramédicos, com orientação de um médico aqui, possam realizar cirurgias, por exemplo. Enfim, é um mundo de coisa que, meu Deus, eu quero ver isso. Eu posso pessoalmente aventar. Eu não gosto de fazer muitos palpites, porque às vezes tem coisa que não se concretiza, mas eu aguardo com uma certa ansiedade. Eu acho que os avanços, da medicina, sem dúvida, é algo que, como indivíduo, eu acho que é interessante. A velocidade em diagnóstico, a possibilidade de medicamento ser feito customizado para aquilo que você precisa, enfim. Mas uma coisa que, como acadêmica, eu já tenho feito, e é uma preocupação do mundo acadêmico, e eu acho que vai aumentar muito. A gente precisa aumentar a segurança do tráfego de informações, e especialmente em relação a fake news, por exemplo, porque vai aumentar muito o volume, vai aumentar muito o processamento, só que no fim da linha nós temos o usuário final. E como que a gente vai processar a informação que está chegando para a gente e não cair em cilada? Então, hoje eu oriento desafiante, alguns grupos de estudo do ponto de vista e aí como comunicadora, né, de checagem, mas ao mesmo tempo o 5G vai trazer a possibilidade de checagem muito ágil dessas notícias. Isso vai ser importante.
Aspecto de democratização também é uma coisa que eu me preocupo muito, academicamente falando, como que a gente dá o acesso, porque não adianta ser elitizado, não adianta a gente disponibilizar somente para uma parcela da população, porque a gente vai continuar excluindo e criando silos e colocando... Segmentando, né? Segregando também, né? E colocando mais camadas, né? Em problemas que a gente já tem de diversidade, enfim, a gente coloca mais uma camada e dificulta ainda mais o acesso. Então, a democratização da tecnologia é um ponto bastante importante também, que são talvez mais desejos do que previsões que eu tenho com 5G, mas existem inúmeros estudos em andamento a respeito disso e, enfim, projetos também dentro das academias para que a gente assegure a segurança da informação e também a democratização do acesso.